Pronto. Pronto, Diara. Boa noite a todos. A Diara, psicóloga do esporte, vai se apresentar. A gente vai bater um papo um pouquinho sobre algumas estratégias na semana de prova, principalmente para diminuir a ansiedade, para você manter o foco e procurar melhorar a sua performance no sentido de não deixar os pensamentos e as emoções, as ansiedades atrapalharem a sua prova e os dias antecedentes, tá bom? Vai lá, Diara, com você se apresentando. Enquanto o pessoal vai entrando, você vai se apresentando. Fechado. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu acho que alguns já participaram comigo na outra palestra, não? Alguns poucos. Tá. Então, muito boa noite para todos. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu sou a Diara Fortes. Hoje eu estou como psicóloga clínica, então atendo de forma particular atletas e não atletas, e também faço um trabalho de psicologia esportiva no Corinthians Futebol Feminino. Então, atendendo as atletas aí do profissional. Tem sido um trabalho bem bacana, estou lá no meu sexto ano e muita coisa legal, né? Acontecendo, aprendendo, crescendo, tem sido bem bacana. Não vou me estender muito nessa parte, porque eu quero tentar ser bastante objetiva e também prática, porque eu sei que o tempo não é muito grande para todos, depois de um certo tempo a gente começa a ficar cansado, e também vocês têm aí uma grande competição, né, à frente, que vai ser o Ironman. Então, eu queria falar algumas coisas para vocês e propor alguns exercícios para vocês, para ajudar vocês nesse processo. Eu não sei se vocês estão aí com uma folha de sulfite, se não for sulfite, pode ser uma folha de caderno e tal, e uma caneta. E eu gostaria que vocês tivessem para a gente poder fazer alguns exercícios também escritos. Então, pode ser rascunho também, não precisa ser. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é, neste exato momento, de 0 a 10, quanto está a ansiedade de vocês para esta prova? Coloquem aí o valor, sendo 10 muito ansioso e 0 nada ansioso, nem um pouquinho de ansiedade. E aí guarda essa informação, aí no final a gente volta a falar, ou depois talvez. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, então, é assim: vocês têm uma prova bastante importante, bastante intensa, né? Um evento bastante grande, com muitos atletas. Acho, pelo que eu sou, como eu troquei uma ideia com a Thelma, a muitos de vocês vai ser a primeira vez, vai ser mais iniciantes, e alguns são mais experientes. Independente da gente ser mais ou menos, toda prova é uma nova prova. Então, quanto mais a gente souber lidar com a gente mesmo, com as nossas emoções neste momento, melhor vai ser. O nosso corpo e a nossa mente, eles são totalmente interligados, então não tem como separar. E aí a gente não vai deixar de sentir as emoções, mas a gente vai tentar lidar melhor com as emoções. E aí tem uma coisa que é extremamente importante quando você fala da parte física e mental, que é o seguinte: a fadiga mental. Quando a gente está muito cansado, mentalmente, às vezes a gente não consegue medir tanto, né? A gente às vezes fala, nossa, tô me sentindo tão cansado, ou tô tão sem energia, nossa, tô tão sem disposição. E aí, se você estiver muito cansado mentalmente, o que que acontece? O nosso corpo tem a sensação de que ele está mais cansado do que ele realmente está. Então, você também o fato de você estar mentalmente cansado faz você também ficar pior no aspecto físico. Por isso que eles são muito interligados. E isso é uma coisa muito importante, porque estando cansado, a gente fica com uma menor atenção, um menor foco, uma menor concentração, a forma de tomar decisões cai, nosso impulso aumenta, então isso acaba piorando esse lado, como a Thelma trouxe, das ferramentas e estratégias para eu poder lidar melhor com a minha emoção. Então, diante disso, o que eu vou tentar passar para vocês aí nesse tempo mais curto e objetivamente, é algumas coisas que a gente pode fazer para treinar a nossa mente, preparar a nossa mente para que a gente possa ir bem nessas provas. E aí, uma coisa que vocês falaram muito aí nesses primeiros minutos foi da ansiedade, né? Estou ansioso, estou muito ansiosa, me inscrevi há tantos anos atrás, ou me inscrevi há pouco tempo. Independente de tudo isso, que também vai muito do perfil e de uma série de outros fatores, mas uma coisa que é muito importante é
A ansiedade é uma emoção que faz parte deste momento, que faz parte da vida do atleta, seja ele alto rendimento, seja ele amador. Ela vai existir e ela é importante que ela exista. Porque a ansiedade, quando ela está controlada e ela é boa, o que acontece? A gente vai ficando com aquela vontade, que esperando que chegue logo, aquela vontade que aconteça para eu estar lá, para eu fazer aquilo que eu treinei, me preparei tanto para estar lá. Então, ter ansiedade é bom. Então, a primeira coisa é a gente não ficar brigando com ela, né? E isso é uma coisa meio automática de todos nós. Hoje, se a gente parar para pensar, o Brasil é um dos países mais ansiosos pelas estatísticas da OMS, por uma série de fatores. E hoje a gente percebe que os atletas falam muito mais sobre isso também. Mas a gente precisa pensar o seguinte: a minha ansiedade, ela está dentro de um limite ou ela está acima desse limite? Mas, Jara, como eu sei que está acima desse limite? Por algumas emoções e algumas coisas que eu vou sentindo. Então, ela pode ter só aquela sensação de estou ansiosa, da emoção em si, como as questões físicas. Então, você pode ficar com o coração mais acelerado, você pode ficar suando mais, você pode falar mais rápido, você pode respirar mais ofegante, você pode sentir uma certa, aquela dorzinha de barriga que você fala, tô com uma dor de barriga, que pode ser um sinalizador de, opa, tem um desafio pela frente. Então, se tiver acima do controlado, não é uma ansiedade boa. Mas se estiver dentro do controlado, uma de vocês, uma das moças falou, né? Não, eu tô ansiosa, mas está controlada. Então, ela faz parte. E uma primeira estratégia importante é a gente abraçar a nossa ansiedade, na verdade, abraçar as nossas emoções. Porque toda vez que a gente tem uma emoção, né, todas as emoções, elas são boas. Mas em alguns momentos elas são desconfortáveis e em alguns momentos algumas delas são confortáveis. Quando a gente tem uma emoção que é desconfortável e a gente não quer sentir e a gente fica brigando com ela, nossa, não posso ficar ansiosa, não posso ficar, não posso ficar, você fica gastando uma energia para brigar com uma coisa que você já está sentindo. Então, aquele gasto de energia de você ficar lutando com aquela emoção é pior ainda para você lidar com isso. Então, um ponto extremamente importante quando a gente fala da ansiedade é: eu vou abraçar a ansiedade. Eu tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Porque vai ser minha primeira prova, ou porque vai ter gente lá que eu convidei para estar torcendo, ou porque eu preciso atender expectativas, sei lá, de quem que está, né, comigo, ou porque eu preciso bater aquela meta e eu não tenho medo de não bater. Então, quando a gente tenta identificar a ansiedade e falar estou ansiosa, tem uma frase até que fala, tô com medo, mas vai com medo mesmo, né? Então é mais ou menos isso. Tô ansiosa, mas vou com ansiedade mesmo. Então não é tirar e deixar de sentir, é a gente controlar para que ela não nos controle e faça com que a gente perca o nosso lado cognitivo, vamos dizer assim, por conta da nossa emoção estar muito maior. E aí, quando eu faço essa pergunta, quanto está a sua ansiedade, eu quero que vocês levem essa pergunta com vocês, no sentido de agora eu tô X ansiosa, agora eu tô 5, então eu tô normal. Aí amanhã tá chegando mais perto, opa, foi para 7. Mas o que aconteceu que estava 5 e foi para 7? Aí amanhã à noite, nossa, ele aumentou muito, foi para 9. Tá, mas esse 9 tá te fazendo mal ou tá 9 porque tá mais perto do evento, então eu tô um pouco mais, mas ainda tá controlado? Até que você consiga ir percebendo como se fosse um termômetro como está a sua ansiedade. E uma vez que eu percebo que ela está muito alta, aí eu posso fazer alguns exercícios. Se ela estiver dentro de uma normalidade, ok, estou ansiosa, faz parte. As atletas às vezes me perguntam, às vezes as pessoas falam para as atletas, eu falo para elas, vocês estão ansiosas? Porque eu estou ansiosa e eu não vou jogar, imagina vocês. Então, eu também fico ansiosa, mas como eu percebo que eu estou ansiosa, qual o comportamento que eu começo a ter, o que eu começo a sentir e como eu faço para me acalmar. E aí vem a tal e famosa dica da respiração, né? E tem formas e formas de respirar. Então, a primeira técnica que eu queria trazer para vocês é a técnica da respiração diafragmática. Se fica, eu vou tentar explicar e passar para vocês, mas caso tenha alguma dúvida, no próprio YouTube a gente consegue achar, mas se vocês quiserem eu passo para a Thelma, ela repassa uma explicação. Basicamente, quando a gente respira, quando eu falo respira, normalmente a gente tende a fazer isso. Ou seja, a gente levanta o ombro, enche aqui o pulmão
e abaixa. E quando a gente respira por este movimento, ele é diferente de quando a gente respira pela parte do diafragma, que seria a região da nossa barriga. Observem que quando a gente tem uma criança, um bebezinho respirando, quando ele é pequenininho, está deitadinho na cama, no berço, a barriguinha dele faz esse movimento de levantar e descer, porque ele está respirando pelo diafragma. E a gente vai mudando isso. E aí, e a respiração é um dos nossos forma de controle, o termômetro, que ajuda a gente a acalmar a nossa ansiedade ou a controlar a nossa ansiedade. Então, a primeira técnica que eu quero passar é a técnica da respiração diafragmática. Então, como eu faço essa técnica, Jara? Vocês podem fazer agora junto comigo. Não consigo vê-los, mas qualquer dúvida vocês abrem a tela e façam algum sinal ou coloquem ali no chat que eu consigo ler. Coloquem a mão de vocês sobre o abdômen. Quando eu falar respira, vocês vão respirar pelo nariz e soltar pela boca. E as mãos vão ficar no abdômen. Sintam o abdômen de vocês indo para frente e quando soltar, voltando para trás. Porque esse vai movimentar o diafragma. Então, não movimentem essa parte. Então, coloque a mão na barriga. Aí, respirem pelo nariz. E enche a barriga e empurra ela para frente. Quando soltar, puxa a barriga para trás. Vamos fazer de novo. Respira pelo nariz. Sempre movimentando a região da barriga ou do diafragma. Ela faz com que a nossa oxigenação fique diferente. Tá, então, Diara, como eu faço isso? Tá chegando amanhã à noite, estou percebendo que eu estou mais ansiosa, eu posso fazer 5 vezes essa respiração. Cada vez que eu respirar pelo nariz, eu conto 4, e cada vez que eu soltar, conto mais 4. Então, respiro pelo nariz, encho a barriga e conto 1, 2, 3, 4, solto pela boca e esvazio a minha barriga. Isso vai ajudar vocês. A respiração vai ajudar a mudar a oxigenação no corpo, que ajuda a melhorar a concentração, o foco, a atenção, a tomada de decisão. E vai ajudar o nosso coração, que normalmente está mais acelerado, quando a gente está ansioso, aí ficando um pouco mais controlado. Posso fazer isso antes da prova? Pode. Posso fazer antes de dormir? Pode. À medida que você for fazendo, o seu corpo vai percebendo que você está mandando aquele recado, né? Então, vou fazer isso. E aí eu gosto de dar uma pitadinha nesse exercício, que é a cereja do bolo que eu gosto de falar, que é o seguinte: quando eu estiver respirando pelo nariz, pensem em uma emoção que vocês querem que esteja com vocês naquele momento. Por exemplo, Diário, eu quero sentir calma. Quero que saia um pouco da minha ansiedade, eu quero sentir calma. Ou eu quero sentir coragem. Ou eu quero sentir confiança. Seja o que for. Vamos supor que vocês escolheram coragem. Então, eu vou respirar e eu vou mentalizando que a palavra coragem está entrando pelo meu nariz e indo para todo o meu corpo, todas as células. E a ansiedade está reduzindo e saindo pela minha boca. Então, se for melhor, eu sugiro normalmente que fechem os olhos. Então, praticando isso, né, com vocês, a gente põe a mão no abdômen, respira pelo nariz e pensa na palavra que eu quero, coragem. Então, imagina que a coragem está entrando pelo seu nariz, inundando todas as células do seu corpo, e aí você solta pela boca e solta a ansiedade. Imagina que a palavra ansiedade vai saindo pela sua boca. E mais uma vez, respira pelo nariz e empurra o abdômen. Imagina que a coragem está entrando pelo seu nariz, indo lá do seu cérebro até os seus pés, inundando todas as células do seu corpo e soltando pela boca todo o excesso de ansiedade. Isso é uma técnica, a respiração diafragmática é uma técnica sugerida para ansiedade, inclusive para pessoas quando têm crise de ansiedade. E essa cerejinha do bolo que eu falo é uma forma da gente trazer um exercício de mentalização de características que a gente quer. Jara, mas e se eu quiser colocar coragem e calma? Posso? Pode. Você escolhe aquilo que para você for melhor no momento. Mas sempre tenta fazer isso. Essa característica ela entra para o seu nariz, ela invade o seu corpo, ela passa por todo o seu corpo e sai um pouquinho do excesso daquilo que você está sentindo. Lembre-se desse excesso, porque ter ansiedade é bom, excesso de ansiedade que é ruim.
Então, eu vou tirar um pouco do excesso para ficar só com o que eu preciso. Até aqui ficou claro? Ficou confuso? Coloquem qualquer coisa um joinha, ou se tiver dúvidas, vocês me coloquem ali no chat que eu vou acompanhando vocês. Tudo bem? Aí eu pedi para vocês uma folha sulfite, né? Sim, obrigada, Fernanda. Coloquei aqui uma folha sulfite. O que que eu quero que vocês façam nessa folha sulfite? Eu quero que vocês façam uma linha do tempo. Então, coloquem nessa linha do tempo a data de hoje, que é 19, dia 20, dia 21, e a data da prova, que é 22. E a gente vai fazer um exercício agora de uma linha do tempo. Para que serve essa linha do tempo? Para a gente conseguir tirar algumas coisas que estão na nossa mente e trazer para o concreto. Quando a gente tem intenção de fazer coisas e fica na nossa cabeça, às vezes é muita coisa na cabeça, às vezes a gente esquece, às vezes é excesso de informação, às vezes eu não foco naquilo para que eu realmente quero. Então, por exemplo, quando eu quero comprar um carro, se eu falar assim, quero comprar um carro. Ah, que carro você quer? Não sei, ainda estou procurando. E que ano você pensou? Ah, qualquer ano. Quanto você tem de dinheiro? Sei lá, preciso ver. E quando você vai, sei lá, financiar? Também não sei. Você tem uma cor que você gosta mais? Qualquer cor. Então ele fica muito jogado, vamos dizer assim, né, para o universo. Quando você tem uma meta, você precisa trazê-la mais perto de você. Eu quero comprar um carro, eu já vi o carro, vai ser um carro branco, vai ser um, sei lá, HB20, eu quero que seja, estou no 2024, quero que seja 2020, o carro custa, estou chutando, tá? Só para fazer a conta, 50 mil, eu tenho 25 de entrada e os outros 25 eu vou financiar. Então eu começo a trazer aquela meta para uma coisa mais concreta. E à medida que eu vou trazendo ele para mais perto, eu começo a me conectar com isso que eu quero. Ou seja, eu começo a andar na rua vendo um monte de HB20 branco, porque eu estou muito focada naquilo que eu quero. Então, eu gosto de trabalhar com essa questão do papel e da caneta para escrever algumas coisas que vão ficando mais forte e mais conectados com a gente. Então, a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam, e isso é muito individual, é que no dia 22/9, vocês estão fazendo um Ironman porque vocês têm um ou alguns objetivos. Então, eu quero que no campinho onde está lá dia 22/9, que é o final, qual é ou quais são os objetivos que vocês querem sentir que vocês alcançaram no final dessa prova. Ah, eu quero, sei lá, ganhar a medalha, eu quero bater uma meta minha de tanto, eu quero ser melhor, não sei em que sentido, eu quero me desafiar. Então, cada um tem a sua meta. Então, eu quero que vocês coloquem: o meu objetivo é, ou os meus objetivos são, e eu quero que vocês escrevam nesse papel no dia 22/9, para a gente ter bem claro qual é o objetivo que a gente tem, que cada um tem o seu. Ô, Diara, tem umas perguntas aí no chat, Eu na ia ler isso verdade, agora. que tem algumas pessoas que não vão fazer essa prova, vão fazer outras, aí elas podem fazer da mesma forma para outra prova, né? E aí, Pode fazer. mesmo que tem pessoas que vão fazer uma prova importante em novembro, ao invés de colocar dias, coloca os meses, tipo setembro, outubro, novembro, né? Para quem não for fazer o Ironman, pode fazer o seguinte: coloca a data de hoje, que é 19/9, e coloca a data final, que é o dia lá da prova. Não precisa. Nesse caso, como são só 4 dias, então dá para colocar. Nesse caso maior, você não precisa colocar dias ou meses. Você pode colocar a data de hoje, porque é daqui para frente, e a data do evento. E aí a gente vai colocando nesses dias. E aí vocês vão sentindo se vocês querem colocar mensal, se é semanal, se é diário. Aí vai mudando de acordo com a meta de cada um. Estava só lendo aqui uma pergunta. Quem não está na prova nem faz assim. Quem quiser fazer, é uma forma de você testar uma estratégia que é a linha do tempo. Quem está na prova de novembro pode colocar setembro, outubro, novembro, pode colocar semanal, como eu falei, então dá para fazer também, tá bom? E aí escrevam lá qual o objetivo que vocês querem. Vocês entraram nessa prova de novembro ou essa outra prova ou no Ironman domingo, que é o nosso foco aqui, com qual objetivo? Por quê? Dá só uns minutinhos e eu já continuo, tá? Só para vocês escreverem.
E aí, eu vou falando e vou repetindo, tá bom? Quem for terminando, vai colocando e eu vou reforçando e vou me colocando aí perguntas no chat que eu vou respondendo também. Esse principal objetivo, ou esses principais objetivos já estão ali. Quando terminar a prova, o que que eu quero? Ouvir, talvez, da minha torcida, das pessoas que eu gosto, que estão me acompanhando, meu professor, meu técnico, minha esposa, meu marido, qualquer pessoa. O que que eu quero ouvir? O que que eu quero sentir? E o que que eu quero ouvir e sentir nesse momento. Então, Diara, quando terminar a prova, eu quero sentir dever cumprido. É isso que eu quero lá. Então, eu vou colocar lá, dever cumprido. Eu quero ouvir do meu marido, tô orgulhoso. Então, é isso. Coloquem isso. Isso faz a gente se conectar não só com o nosso objetivo, mas com as emoções envolvidas neste objetivo. Por isso que eu estou pedindo para vocês colocarem isso. E aí, vou dar mais um minutinho, tá? Olhando para os seus objetivos, para o que você quer sentir e ouvir, você está fazendo isso e atendendo isso para atender e fazer por você, pelas suas expectativas ou pelas expectativas do outro? Diara, tem um pouco do outro, tem um pouco da minha. Então, qual é a minha expectativa com relação a mim mesmo? Então, pense em vocês com vocês. Se tiverem dúvida, vão escrevendo no chat, tá? E aí, por que que eu estou fazendo esse ponto, trazendo esses aspectos primeiro? Porque a gente tem que se conectar com a gente, entender o que está por trás disso, o que que a gente quer fazer, por que que a gente quer fazer isso. Fica muito mais fácil quando a gente olha para a gente mesmo, entende as nossas expectativas, e aí a gente vai ter um equilíbrio entre a nossa autocobrança e o que realmente vai acontecer. Então, às vezes, a gente mesmo se cobra muito, mas porque a gente às vezes coloca metas altas, ou porque a gente não tem clareza da nossa expectativa, do nosso objetivo. Então, a gente indo para esse desafio com isso mais claro, a gente consegue se conectar melhor com as emoções e com a parte racional também, né, do objetivo em si e o que a gente precisa fazer. E aí, ao longo da conversa no início, uma das meninas que estava conversando com a Thelma falou que ela gosta de se planejar, né? Independente se eu tenho um perfil mais planejador ou menos planejador, quando a gente tem uma prova, a gente tem alguns rituais que a gente faz antes e a gente tem uma série de preparações que a gente precisa ter. Né? Então, se a gente pegar lá o videozinho do Congresso, tem várias etapas que a gente precisa seguir. Né? Então, pelo que eu acompanhei, abriu hoje, então tem alguns procedimentos que a gente tem que fazer hoje, tem vários procedimentos. Quanto mais organizado estiver essa etapa do que eu tenho que fazer, mais tranquilo eu fico. E quanto mais tranquilo eu fico, porque eu consegui deixar as coisas prontas, menos ansioso eu fico e menos estresse. E eu tenho, e já que eu não fico tão ansioso, eu também não fico tão estressada. Se eu deixar algumas coisas desorganizadas ou deixar para a última hora, isso vai acelerar, vai aumentar a minha ansiedade, que vai gerar um estresse, e que aí, se acontece uma coisa de imprevisto,
aquilo vai me deixar mais ansioso, e mais estressado, e mais irritado, e aí todas as minhas emoções saem do meu controle. Então, tem uma coisa que é importante, que é, vocês têm controle de algumas coisas, mas tem outras que vocês não têm controle. Então, não adianta eu ficar pensando nessas que eu não tenho controle, porque eu não vou conseguir fazer nada. Então, se o clima tiver X ou Y no dia, não tenho controle de como vai estar o clima. Eu tenho, de repente, a oportunidade de entrar num aplicativo e ver qual que é a previsão do tempo. Se vai estar muito frio ou muito quente, eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle de me preparar para o excesso de frio ou o excesso de calor. Então, o que eu quero que vocês façam agora? E aí entra a questão dos 3 dias. Eu quero que vocês façam de trás para frente, ou seja, do dia 22 para hoje, o que você, qual ou quais ações vocês precisam fazer. Por exemplo, a prova, ela começa às 6 da manhã no domingo 22, certo, Thelminha? Então, às 6 da manhã, eu já tenho que estar lá a postos para começar. Então, para eu estar lá às 6 da manhã, que horas talvez eu preciso acordar com folga para eu ficar calma, talvez me alimentar, me preparar? E antes de dormir, para eu acordar às 6 da manhã, para eu acordar, sei lá, assim, às 4 da manhã, o que eu preciso deixar pronto? Ah, eu tenho que deixar meu documento, eu tenho que deixar um kit, eu tenho que deixar um, sei lá, garrafa. O que eu preciso deixar pronto? Então, vão escrevendo tudo que vier na mente de vocês desse processo de trás para de trás para de frente para trás, desculpa. Porque aí vocês vão se lembrando das etapas e vão fazendo este caminho e depois a gente refaz. Então, neste momento eu quero trazer essa proposta para vocês. Quer falar, Thelma? Do dia da prova para cá. Isso, então do dia 22 para cá, antes da prova acontecer. Então a prova acontece na dia 22 às 6 da manhã. Para eu estar pronta às 6 da manhã, me sentindo pronta mentalmente e fisicamente, e também dos processos que impedem, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso sair de casa às 5 horas, então se eu preciso sair de casa às 5 horas, eu quero acordar às 4, porque eu vou, sei lá, tomar banho, eu vou demorar tanto tempo para comer, eu preciso ter esse material na mochila. Ah, aquela mochila está no lugar X, eu tenho que pegar aquela mochila, já deixar separado, e dentro da mochila eu tenho que pôr essas coisas. E aí vocês vão fazendo, né? O que eu vou fazer no sábado? Ah, no sábado, por exemplo, eu vou treinar no período da manhã. Então, vou colocar lá, treino das 8 às 10. Tá, e das 10 ao meio-dia? Ah, eu vou no cinema. Vou no cinema porque eu quero esparecer minha cabeça. Então, eu preciso ter um momento lá de descanso no sábado para não ficar tão pilhada na prova. O que eu vou fazer? Ah, vou sair para jantar com sei lá quem, ou vou fazer uma coisa diferente. Então, vão colocando, pensando, né, dessas 6 horas da Da prova largada. para cá. Isso. E aí vocês podem colocar coisas que vocês podem começar a fazer no sábado, na sexta, antes da prova, no sábado e na sexta, e se lembrar alguma coisa que, hoje eu preciso inclusive fazer tal coisa que eu não fiz. Escreve lá no dia de hoje. Para aquelas pessoas que estão fazendo lá para frente, vão colocando as coisas que vocês precisam ir fazendo de forma que vocês forem se lembrando. Como esse papel é de vocês, vocês podem deixar num lugar que vocês visualizem, e à medida que forem lembrando de outras coisas, vocês podem ir preenchendo. Vou dar uns minutinhos e qualquer coisa vocês vão, ou quem for terminando, dá um joia, coloca um ok, só para eu ir sabendo, tá?
Vão lembrando de vários detalhes ligados ao que vocês têm que comer, a material que vocês têm que pegar, a ficha, documentos. Se quiser colocar alguma coisa que vocês querem sentir, também podem colocar, tá? Quero sentir calma no sábado, quero sentir tranquilidade, quero sentir coragem, quero sentir confiança. No momento que eu for dormir, eu quero estar sentindo isso. Pode colocar também. Consegui ler, Renato, o que você escreveu, eu já comento, tá? Vou dar só mais uns 2, 3 minutinhos para a gente ir para outra parte e depois, se precisar, a gente volta e vai tirando dúvida, tá bom? Reforçando que, como essa linha é de vocês, se vocês terminarem, assim que terminar nosso bate-papo, vocês forem se recordando de coisas, vocês vão falando. Por que que essa linha está sendo feita, essa linha do tempo? Porque eu tenho um objetivo lá na frente e dentro desse objetivo eu tenho algumas coisas para fazer. Então, eu quero comprar um carro, e aí por que que eu quero comprar um carro? E aí qual é o meu passo a passo até conseguir comprar um carro? Então, a gente faz essa linha do tempo. Deixa eu ler aqui. Então, até aqui,
esse é o nosso plano da preparação, do planejamento. O que, que é importante colocar nesse planejamento, como eu disse, reforçando a questão do qual vai ser o momento que eu vou ter um descanso mental. O que, que é o meu descanso mental? É qualquer coisa que faça com que eu desfoque a minha mente e me sinta bem. Pode ser assistir Netflix, pode ser ouvir música, você tocar um instrumento, pode ser caminhar, não um exercício físico, mas uma caminhada num lugar mais tranquilo, mais seguro, mais sossegado. Pode ser dar uma volta, sei lá, de carro, de moto, estar com a minha família, brincar com meus cachorros, com minhas sobrinhas, meu sobrinho, não sei. Vocês vão pensar assim, qual é a coisa que eu faço que me dá muito prazer e alegria e que não me pese mentalmente, que me faça ficar sem pensar. Então é importante que entre sexta e sábado vocês coloquem esse tempo de descanso, que entra no tema que eu falei lá no começo da fadiga mental. Quando eu estou perto de um desafio e vai chegando mais perto, as questões vão ficando mais fortes na minha cabeça. Então eu preciso ter algum momento de descanso para minha mente ficar mais tranquila e aí mandar mensagem para o meu corpo também que as coisas estão mais tranquilas. Agora, nessa mesma folha que vocês têm, usem a parte de trás para colocar agora, coloquem um tracinho, né? Assim como vocês começaram com o dia 19 até o 22, coloquem um tracinho agora, no começo, como 22/9, 6 horas da manhã, ou seja, o momento que está começando a prova. O que a gente vai fazer para este momento? A gente vai falar um pouquinho disso que a nossa colega Renata, será que foi isso que eu li? Renata trouxe, né? Então, ela está dizendo estar tranquila, perto das provas, ela tem um objetivo claro, né? Que é realizar o ciclo pela questão de ser algo para ela mesma, mas quando chega a prova, bate a ansiedade. E ela traz um ponto muito importante que é o medo de não conseguir. Então, muito possivelmente a gente tem medos, né? Esse medo é do quê? E aí, quando ela traz um medo de não conseguir atingir aquele objetivo, o que a gente tem que pensar no plano eu conseguindo fazer tudo e como eu vou lidar caso aconteça isso. Então, quando ela traz assim, o medo de não conseguir atingir aquele objetivo, o que, que pode acontecer, entre aspas, de pior se eu não conseguir esse objetivo? Eu vou me decepcionar, eu vou ficar frustrada comigo, eu vou ficar triste. O que, que vai acontecer? Então, quando a gente tem clareza disso, a gente se prepara para isso ou a gente cria uma estratégia para buscar o objetivo, tirando não tirando, mas tentando reduzir este medo. E aí ela traz aqui medo de decepcionar o treinador, como se fosse fazer diferença na vida, e de não ser capaz. Então, na hora da prova, a gente precisa ter pensamentos que são importantes para a gente, muito relacionados ao nosso objetivo. Então, vocês começam a prova. Se eu não estou errada, me corrija, Thelminha. Primeiro nadar, depois a bike, depois a corrida, certo? Então, quando eu estou na água, eu vou estar pensando algumas coisas. Quando eu estiver na bike, eu vou estar pensando outras coisas. Quando eu estiver na corrida, eu vou estar pensando outras coisas. E na prova, você não pode usar o fone de ouvido. Então, o que eu quero estar pensando, sentindo e, entre aspas, ouvindo, eu vou explicar isso para vocês, ao longo dessas 3 etapas. Quando a gente fala de nosso lado emocional, a gente sempre se conecta muito com os nossos sentidos, que são o tato, paladar, olfato, visão e audição. E a gente recebe as informações e também se comunica com o mundo através dos nossos sentidos, ou seja, da nossa audição, da nossa visão e do que a gente chama de sinestesia ou do sinestésico, que são os outros 3 sentidos, que é o do sentir. Então, quando a gente tenta colocar esses 3 sentidos, esses 3 sentidos que a gente tem naquilo que a gente quer ter, ajuda a gente a ampliar essa emoção. Então, por exemplo, não sei se ficou confuso, mas eu vou explicar com um exemplo. Na hora que eu estiver nadando, o que eu quero estar sentindo? Eu quero estar sentindo, nossa, que legal, estou fazendo uma coisa que eu gosto, que bom que eu estou aqui, como eu estou feliz, né? Isso é o que eu quero estar sentindo. O que eu quero estar ouvindo? Se eu pudesse ouvir a voz de alguém, que é uma pessoa que me incentiva, o que ela poderia falar para mim que ia me fazer bem? E o que eu quero estar vendo? Eu quero estar vendo lá, estou lá na piscina ou lá na água, olhando e pensando, nossa, que legal, eu estou conseguindo fazer, tô conseguindo visualizar isso, meu sonho está sendo realizado. Então, eu quero que vocês coloquem como se vocês estivessem neste momento, agora é o momento da prova,
na hora que eu entrar na piscina, antes de eu entrar na piscina, quando eu estiver lá, às 6 horas da manhã vai começar, ou sim, a Thelma colocou mais ou menos 5, né? Das 5 horas que eu tô lá até as 6 que eu tô me preparando. O que que eu quero estar sentindo para aquele momento que vai me trazer coisas boas? E por que que eu tô fazendo isso? O nosso cérebro, ele não reconhece quando a gente está vivendo algo ou quando a gente está imaginando que a gente está vivendo. Para ele é a mesma coisa. Então, se vocês estiverem agora imaginando que vocês estão nadando, imaginando o que vocês estão sentindo, eu estou imaginando agora que eu estou nadando, e eu estou imaginando que feliz, que alegria, que bom, estou aqui, só de estar aqui já estou mega feliz. Quando chegar lá na hora da prova, ele vai se conectar e falar: opa, já vivi essa cena, já sei o que, que aconteceu. Então, a ideia é de trazer palavras ou frases ou crenças positivas para que na hora que vocês estiverem neste momento, vocês possam lidar com esse momento fazendo isso. Ah, Diário, eu entrei na água e estava gelada e aí aquilo meio que me deu me desencorajou. Se eu estiver na água e ela estiver gelada, eu vou falar que delícia, eu vou aproveitar essa água que está movimentando o meu corpo. Ah, eu entrei na água e estava, sei lá, desconfortável, o que que eu vou pensar? Então, eu vou pensar que legal que eu estou aqui, eu estou insistindo, estou persistindo naquilo que eu me preparei. Então, eu quero que vocês escrevam palavras ou frases, sentimentos ou falas que vocês ouviriam do que naquele momento pré entrar na água. Então, entre 5 e 6, eu quero estar sentindo coragem, alegria, curtindo o momento, vendo o céu, vendo o tempo, lembrando de tudo que eu fiz para estar lá. Aí vocês vão colocar isso. Ficou claro? Thelminha, você me ajuda se estiver confuso. Não, tá super claro. E geralmente as pessoas chegam ali e ficam, ai, mas essa água é escura. Ai, mas essa água é gelada. Ai, mas eu vou tomar um tapa, muita gente. E ao contrário, né? Você tem que mudar. Exato. Então você chega lá com pensamentos ruins. Então eu já quero chegar lá com pensamentos bons. Então, quais são os pensamentos que eu quero estar lá nesse período de 5 a 6 que eu estou me preparando para já ir me motivando, porque eu vou mandando as mensagens positivas para o meu corpo e meu corpo vai responder. Vai com a água gelada mesmo. Ou eu vou tentar usufruir dessa água gelada. Nossa, a água gelada traz uma sensação gostosa. Deixa eu tentar aproveitar essa sensação de talvez nunca ter tido uma água gelada dessa. Ela é fria mesmo, mas eu vou continuar nadando porque eu me preparei para isso, eu lutei para isso. Então, você vai se desafiando, né? E se eu deixo para pensar isso só na hora, até eu pensar nisso, já veio o viés da água gelada, já veio, né? É. No meu caso, eu vou lembrar daquele simulado. E aí eu vou falar, a água não vai estar mais gelada do que aquele dia. Eu nadei naquele dia, eu nado em qualquer outra água. É isso aí também, é assim mesmo. Se eu já fiz isso em tal situação, eu faço em qualquer outra situação. É isso. Mas você não queria entrar. Eu não queria mesmo. E aí eu fui choramingar para a Thelma. Aí eu, Thelma, se a água estiver muito gelada, posso nadar só 1.000? E não queria nem nadar. Aí ela, e no dia da prova estiver gelada, você vai nadar só metade. É isso. Aí a gente avisa o pessoal, ela vai nadar só metade que a água está gelada. Aí eu, caramba, tá. E aí acabei nadando, tava mega gelada mesmo, e aí eu vi que eu consegui fazer, entendeu? Então eu sempre fui bem medrosa assim com água gelada, eu não gosto assim, eu sofro bastante. Uhum. E aí depois dessa eu falei, agora E aí pode você ir a água que tiver, que eu sei que eu consigo nadar. é, isso é legal, Cláudia, porque uma vez que você já vivenciou isso, você vai dizer assim: eu já sei viver, eu já vivenciei isso, eu consigo fazer isso de novo, então eu vou fazer. Né? Então, às vezes, a gente vive situações e a gente tem recursos, surgem os recursos que a gente tem, só que às vezes a gente esquece desses recursos, ou eles ficam adormecidos, ou no momento do nervoso da prova a gente não se dá conta deles. Né? Então, isso que você está falando é uma boa forma de você pensar que eu já vivenciei isso, eu sei que talvez não seja o mais confortável, mas eu consigo vencer. Né? E assumir que não é o conforto, mas é um desconforto que eu posso fazer, é diferente, né? A gente fala, nossa, ou ficar pregando no desconforto, será que dá, será que não? Aí a gente vai criando
criando mais monstrinhos na nossa cabeça. Eles vão tomando forma e tamanho, quando a gente vê, eles estão muito grandes. É verdade. Aí, eu quero que vocês agora façam isso, esse mesmo exercício, no momento que vocês estiverem pulando na água e nadando. Então, o que eu quero estar sentindo, pensando na hora que eu estiver nadando? Né? Se de repente começar a cansar, eu vou falar, eu estou cansando, mas vou lá, eu vou conseguir, vou persistir, vou lembrar da frase de alguma pessoa que me estimulou nesse tempo, né? Então, quando a Cláudia falou agora, a Thelma falou, mas você não vai nadar de lado? Não, realmente, vou nadar. Daí isso foi um incentivador. Então, quais são? Mas aí eu quero que vocês foquem no momento do nado em si. Né? Estou nadando. Imaginem que vocês estão nadando agora. Quais são os possíveis pensamentos ruins que vocês já tiveram, ou quais são os pensamentos bons que eu quero ter neste momento que eu estiver nadando? A Leandra quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Leandra. Já que falamos em viés cognitivo, posso fazer um comentário com pergunta? Com certeza. Pode abrir o microfone se preferir ou põe no chat. Você está falando da corrida, que é a última parte da prova, né? Não, é que ela faz corrida, ela não é Só triatleta, ela corre. faz corrida. Ah, tá bom. Eu acho que o mecanismo, Leandra, é mais ou menos o mesmo, tá? Então você coloca aqui, na meia maratona no KM 18 é muito difícil, ou na maratona no KM 16. Como chegar nesse quilômetro sem esse pensamento? Então, olha uma coisa interessante que a gente faz com a gente já vai para isso com este pensamento. Então, antes de eu estar na prova, eu já estou com uma crença e com um pensamento negativo para mim. Logo, isso não vai me ajudar e passar por ele sem o medo. Uma coisa importante: o medo, ele também é uma emoção positiva, porque ele é uma forma de sinalizar a gente de alguma coisa. Então, quando a gente tem medo, ele está querendo dizer alguma coisa no sentido de cuidado, né? Então, toma cuidado com isso. Agora, o medo ele pode ser sinalizador ou paralisador. O medo sinalizador é aquele que fala: opa, tô com medo disso, mas eu vou enfrentar. O medo paralisador é aquele não consigo fazer, não adianta, né? Se, por exemplo, eu tenho muito medo de altura, então eu não pulo de paraquedas. Se eu chegar lá, eu vou travar, vou ficar parado assim, a menos que me empurrem literalmente. Eu vou travar, porque eu tenho medo de altura e eu não preciso, é uma coisa que eu não preciso fazer. Nesse caso, a primeira questão é: a gente vai ter medo como um sinalizador, então tentar entender por que eu estou sentindo medo. Medo do que eu estou sentindo, né? É medo de eu não dar. Porque aí esses medos nos desafios assim está muito relacionado, normalmente, mas não uma via de regra, a decepcionar, frustrar, não conseguir, não dar certo. E aí cai de novo essa pergunta: se não der certo, o que vai acontecer? Né? Eu vou decepcionar a quem? A mim mesma? Eu vou decepcionar a mim mesma por quê? Porque eu falei que eu tinha que, por exemplo, correr 36 quilômetros, mas eu só, sei lá, consigo efetivamente 18. Então, são vários aspectos que a gente pode olhar. Mas para tentar trazer um contexto mais objetivo para você, a primeira questão é: medo faz parte. Então, assim como a ansiedade, eu também vou sentir medo. Tudo bem. Agora, esse medo, ele está me paralisando ou ele está apenas me sinalizando? Eu consigo controlar ele e vou com medo mesmo? Ou ele está tão grande que eu vou me travar? E eu estou com medo do que exatamente? De quê? O que está me assustando nisso? Medo de coisas mais palpáveis como cair da bike. Ok, então vamos pensar nisso. Cair da bike numa prova é uma coisa que pode acontecer? É. Uma coisa, é um tema concreto que pode acontecer. Você vai se preparar para que aquilo não aconteça. Você vai fazer tudo o que você puder para evitar cair. Cair faz parte, como eu posso sair na rua e cair num buraco. Então ele faz parte, mas quanto mais eu me planejar,
menos chance eu tenho de cair. Eu tenho medo de cair. Ele pode ser só um sinalizador. Toma cuidado como você for fazer, quando você for fazer, onde você vai passar, como você vai fazer, para que você não caia. Então, é tentar manter esse medo nessa linha do sinalizador e não no paralisador. E se eu cair, o que vai acontecer? Eu posso me machucar. Mas pensando na prova, pensando no contexto, eu posso. Tem algumas coisas. Aí entra de novo no controle e não controle, né? Tem coisas que você tem controle, tem coisas que você não tem. O que você pode fazer para evitar cair? É se preparar, é se cuidar, pôr roupa talvez adequada, é como você vai andar, a velocidade que você vai andar, tudo isso. E os seus pensamentos estarem ligados a isso. Se você ficar pensando em eu vou cair, você vai tender a cair. Então eu preciso pensar em alguma coisa que não me faça cair. Eu vou enfrentar, eu estou com medo porque eu posso cair, mas cair faz parte, mas eu me preparei, eu me planejei para ficar bem, e eu vou ficar bem. Eu vou conseguir cumprir essa prova sem cair. Se, Isso, essa questão do mantra é muito importante. O mantra ele serve como uma forma realmente de ajudar os atletas nas preparações das provas. Cada um pode ter o seu mantra, ou você pode criar um mantra. Então, é esse mantra de você falar para você mesmo, que tem muito ligado com a autofala. Né, que é uma ferramenta que a gente usa, que é a gente falar para a gente algumas coisas e a gente fala às vezes em voz alta. Então, por exemplo, quando a gente faz terapia, o que que acontece na terapia? Você começa a falar as coisas às vezes em voz alta e você se escuta. E às vezes você fala e fala, opa, eu falei isso. E aí você se dá conta. Então, essa autofala é uma coisa importante. Então, se você criar um mantra que faça sentido para você e que seja algo encorajador, isso vai te ajudar. E aí você pode escrever esse mantra e ir pensando esse mantra. Então, quando eu estiver na bike, quando eu for andar de bike, quando eu estiver me preparando, eu quero ir falando esse mantra que faz parte da minha preparação mental. Acho que te ajuda nesse sentido. porque Me se diz você se já eu. for, desculpa Não, de interromper, forma mas se alguma. você já for para a prova pensando, eu posso cair, eu posso cair, automaticamente você já fica mais insegura dirigindo, né? É igual quando você está Exatamente. aprendendo a dirigir um carro, você fica, eu vou bater. Aí você fica mais difícil tomar decisões rápidas porque você está nervosa, né? E à medida que você vai fazendo, você vai praticando, praticando, por isso que é o treino. O treino é o quê? Praticar, 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 para eu ir ganhando habilidade, para aquilo se tornando uma coisa mais automatizada, para aquilo fazendo uma coisa que eu faço com mais facilidade. Então, no exemplo que a Thelma trouxe do dirigir, quando a gente começa a dirigir, a gente fala, meu, não vou conseguir dirigir, eu tenho que olhar para dois espelhos, tem esse espelho, tem três pedais, tem que trocar aqui, você fala, não dou conta. Depois de um tempo, você ouve música, você abre a janela, você faz várias coisas, porque ele automatiza com você. Você não fica mais pensando no momento que você vai trocar a marcha, ele automatiza. Então, por isso que é importante a sua preparação física. E aí, quando eu faço esse planejamento da linha do tempo, é tudo que eu preciso me preparar, não só no aspecto físico, mas de vários aspectos para eu me sentir mais segura. Quanto mais preparada, mais segura, que você trouxe a palavra do inseguro, se eu não me engano, né? Não sei se foi você ou se foi a Renata, alguém colocou a palavra inseguro, mas enfim, acho que foi você. Eu fico, quando eu fico menos, quando eu treino menos, eu fico mais insegura. Quando eu treino mais, eu fico mais segura. Quando eu me planejo mais, eu fico mais segura. E quando eu tenho mais segurança, eu vou mais confiante. Posso cair? Pode, mas eu também posso cair sendo que eu fiz todas essas coisas. Só que se eu ficar com isso na minha mente vai ficar focada nisso. Então eu preciso pensar algo, ao invés de eu pensar, e se eu cair? Ou eu tenho medo de cair? Eu tenho medo que aconteça alguma coisa porque faz parte, mas não vai acontecer porque eu me planejei. Não vai acontecer porque eu me preparei. Não vai acontecer porque eu estou, como é que você colocou aqui? Atenta e vou ter cautela na minha corrida. Eu estou atenta e vou ter cautela e não vai acontecer, vai ficar tudo bem. Né? De preferência, frases positivas. Ao invés de não vai acontecer isso, não vou cair, eu vou ficar No firme na controle. bike, eu vou ficar no controle. Então, sempre tenta colocar frases positivas ao invés de frases com o não ou com o negativo. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu tenho um mantra que eu criei uma musiquinha própria, que eu morria de medo de nadar em águas abertas. Aí eu criei um mantra que é uma musiquinha minha. E aí todas as provas eu vou cantando a música o tempo todo. Lá. E tira o foco, né?
E aí, essa dica que você deu é interessante na hora também que vocês vão fazer parte da corrida, que não pode usar fone de ouvido, né? Porque o fone ajuda muito, acelera, pilha, traz sensações boas. Então, ficar ouvindo aquela música e na hora que eu chegar, eu imaginar que aquela música canta pra gente, Né? então, Segredo, segredo. e quando a gente tiver na bike, por exemplo, na corrida, por exemplo, na bike também, a gente criar musiquinhas pode ser uma ideia. Ela quer musiquinha. Ou mantras que eu fique falando. E eu posso criar esse mantra, por exemplo, eu posso gravar umas frases para mim, e na hora que eu estiver treinando a minha corrida, eu vou ouvindo isso para ficar na minha cabeça. Esse mantra que você falou de criar, você pode gravar e ficar ouvindo, porque aí ele vai ficando na sua cabeça. E na hora que você estiver correndo, ele traz esse gatilho para você também. Uma coisa que é legal é vocês terem um gatilho. Por exemplo, é, foi a Fernanda que falou, né? Não, a Leandra. A Leandra disse então que vai criar um mantra para ela. Aliás, foi a Fernanda, tô confundindo aqui, desculpa, meninas. Vai criar um mantra para ela. Ela cria um mantra e ela grava esse mantra e ela fica ouvindo esse mantra. E aí ela pode ter um gatilho, por exemplo. O gatilho é qualquer sinal que me faça lembrar daquela coisa. Então, o gatilho pode ser isso. A hora que eu estiver treinando ouvindo a música, eu aperto o meu dedão, e fico ouvindo aquilo, fico ouvindo aquilo, fico ouvindo aquilo. Na hora da prova, eu não vou ter a música, mas quando eu aperto o meu dedão, de tanto ouvir aquilo, esse gatilho vai trazer essa lembrança da música, e esta lembrança da música vai trazer a minha emoção. Isso é uma outra técnica que a gente chama de âncora. Então, um exemplo prático. Quando a gente está dirigindo, sossegado, tá, ouvindo uma música tranquila, e de repente a gente escuta o barulho de uma ambulância, a nossa emoção muda automaticamente. Então a gente pode ficar apreensiva, a gente pode ficar nervosa, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar preocupada, mas o barulho da ambulância significa que alguém está sendo socorrido, alguém está sendo levado para o hospital, alguma coisa aconteceu. Então a ambulância já traz o barulho da ambulância, que é o gatilho, já traz essa situação e essa situação já traz uma emoção. Então, se por exemplo eu andei numa ambulância, pode ser que me conecte quando eu andei, eu me senti triste, aí eu fico triste. Então, só de ouvir o barulho da ambulância, eu fico triste. Só de ter esse gatilho, eu trago uma emoção. Isso acontece porque é uma conexão neurológica automática. De tanto a gente ter aquele gatilho, da gente ter ele repetidas vezes, ou se ele for muito intenso, logo eu tenho aquela emoção desenvolvida. Por exemplo, algumas pessoas, na hora de nascimento de filho, filha, colocam uma música. Então, quando ouve aquela música, vem aquela emoção muito grande do momento do nascimento do filho. Por quê? Porque aquele momento do nascimento foi muito intenso. Então, se você colocou uma música naquele momento, a música é o gatilho que vai trazer aquela emoção que você sentiu naquele momento de muita intensidade. E aí, na ambulância, o que eu falei, se de repente eu tive que andar com um parente meu numa ambulância numa situação triste, eu vou ouvir o barulho, vai trazer aquela tristeza. E aí, isso que eu estou explicando para vocês é uma âncora que a gente faz de forma consciente. Então, a gente implanta uma âncora na nossa mente. Então, qual é a âncora? Qual é o gatilho? Toda vez que eu apertar esse dedo, eu vou pôr a minha música preferida. Aperto esse dedo, eu ponho a música preferida. Aperto esse dedo, eu ponho a música preferida. Ou eu ponho o meu mantra. Quando chegar na hora da prova, eu vou apertar esse dedo e eu vou me lembrar disso. Isso está sendo por repetição. Então, de tantas vezes que eu fizer isso, isso vai trazer. Então, a Thelma trouxe aí. Eu criei uma música e eu tenho essa música em todas as provas. Então, já tem um gatilho. Eu canto essa música, já me lembro da sensação que eu já vivi em outras provas. Então, ele reforça aquela emoção. Isso também é uma outra técnica que é bem legal fazer também. Não sei se ficou claro, me ajudem aí se ficou claro. E meninas que colocaram aí os comentários, me ajudem aí se ficou claro também ou se tem alguma dúvida ainda. Tem uma outra coisa que eu gosto de fazer, que aí vem com o que a Leandra falou. Eu escolho Hum, uma música preferida X, que me traz uma emoção de vitalidade, de coisas boas. E aí, quando eu tô treinando, eu uso essa música e mentalizo que eu tô ali nos últimos quilômetros da corrida, que sempre é o mais sofrido, vai. Seja os últimos 5 da maratona, qualquer prova, o finalzinho é o mais difícil.
E aí, quando eu tô treinando, eu coloco a música e eu imagino que eu tô ali nos quilômetros finais. E aí, na prova, na hora, eu já começo a cantar a mesma música, entendeu? Me ajuda bastante, assim, sempre. Perfeito, perfeito. Eu não sei se você fez isso consciente ou Não é inconsciente, de prática mesmo. mas isso com certeza ajuda bastante. E aí a Thelma trouxe um tema extremamente importante, que a gente vai para a corrida, né? Que aí vai chegando mais do meio para o fim, é o momento que vai dando mais cansaço, vai dando a vontade de talvez de desistir, vai tendo a vontade de parar, o corpo está sentindo. Então eu preciso me preparar para isso mentalmente também. E aí ela trouxe uma estratégia mental que é aquela música que me traz vitalidade, foi a expressão que ela usou. Aquela música que me traz uma vitalidade é a música que eu ouço e me vinculo com os momentos finais, para que quando chegar esse momento eu consiga resgatar essa vitalidade. Então, isso é uma forma que você fez, talvez sem saber os nomes técnicos, vamos dizer assim, mas que te ajuda muito. E aí, ainda continuando nessa linha do escrever coisas, eu quero que vocês pensem nesses momentos finais, que são os mais desafiadores. O que eu faço nesses momentos finais? Qual é ou quais são os estímulos que eu tenho internos que vão me fazer lembrar e falar, eu vou continuar até o fim. Seja características que a gente tem. Então, a Cláudia, quando ela comentou, eu consigo nadar em qualquer água, é o estímulo que ela tem. Então, já entrei nessa água, eu vou até o final dessa água, porque eu sei que eu tenho isso, eu já fiz, eu consigo fazer isso. Estou citando seu exemplo de novo, tá, Cláudia? Eu sei que eu consigo, então eu tenho coragem para nadar numa água fria, porque eu já nadei e já consegui concluir. Então eu vou até o final porque eu tenho coragem. Então a coragem eu quero ter. E aí, qual ou quais são os outros recursos emocionais que vocês têm para concluir a prova? Aí, às vezes, nessa hora você fala, Diara, mas eu não lembro de nenhum recurso emocional. Pensa em qual foi a situação mais desafiadora que você teve e que você conseguiu é, ter um resultado positivo no final. Com certeza todo mundo tem uma lembrança, pode ser em qualquer contexto, não precisa ser necessariamente no contexto da atividade física, mas todo mundo tem. E lembre de como aquilo que você sentiu naquele momento, como você estava se sentindo naquele momento, daquele desafio que você fala, caramba, olha o que eu fiz, porque você vai resgatar as emoções ou a emoção que você teve e ela existe dentro de você, porque se ela se apareceu em algum momento é porque ela está dentro de você. Às vezes a gente precisa só resgatar ou acordar, às vezes ficar adormecido. Alguém sugeriu uma música aqui da Marisa Monte e a Leandra falou da mentalização imaginando chegada. Perfeito. Eu vou dar só mais uns minutinhos para você escrever alguma coisa e a gente vai fazer um exercício final. Pode ser, Thelma? Temos mais uns minutinhos, certo? Temos mais 15 minutos. Tá bom. Queria que você falasse um pouquinho, se desse, Diara, da importância de ter um plano B, assim. A gente tem um plano A, que a gente quer que tudo dê certo, mas pode acontecer por qualquer motivo que está fora do controle, dar errado, né? Como Uhum, mudar a chavinha ali na hora para não começar uma ladeira negativa. uhum. A primeira coisa que é importante nisso que você trouxe, Thelminha, é qual é ou quais são os percalços que podem acontecer nisso e que está fora do seu controle. E aí tem o que está dentro e o que está fora do meu controle. O que de ruim pode acontecer dentro e fora do meu controle? Né? Então tem esses dois vieses que são sempre importantes. Essa questão do ter controle e não ter controle, ele é muito importante, porque muitas vezes a gente gasta a nossa energia, a gente canaliza a nossa energia nessas coisas que a gente não tem controle, e a gente fica brigando com isso, né? Assistindo a prova, eu li que a pessoa que passou o congresso falou, não brigue com o juiz, né? Tome cuidado com o juiz. E às vezes o juiz pode falar uma coisa, aquilo deixa a gente, né, irritado por alguma coisa, aquilo vai desequilibrando, e aí quando você vê, você perdeu um tempo, e aí aquilo te irritou mais, então vai virando uma bola de neve. Então, se eu sei que tem algumas coisas que estão fora do meu controle,
eu tenho que pensar, não adianta eu gastar energia com essas coisas. Então, quais são as coisas que estão fora do meu controle? Porque aí eu poupo minha energia para a prova e para aquilo que eu tenho controle. Isso é um primeiro ponto importante das coisas que podem não dar certo. O segundo ponto importante é o que pode não dar certo? Né? O que de pior pode acontecer, o que de pior pode não dar certo? Eu acho que um ponto é o meu objetivo não ser atingido, que é como eu vou me sentir com isso, né? Se eu vou me sentir frustrado, decepcionado, chateado, né? Que aí eu vou ter que lidar com uma emoção, ou coisas que não tenho controle, por exemplo, furou o pneu da bike, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho controle disso. Uma coisa importante é separar esses dois aspectos. E o segundo ponto é pegar essa energia é uma coisa muito importante, eu gosto de falar muito disso, porque é uma coisa que ela não é palpável, ela não é conceitual, mas ela traz a gente se move muito através dela. Enquanto a gente está no esporte, a gente está tendo um gasto físico muito grande, então a gente está gastando muita energia. Então, quanto mais eu souber canalizar essa energia, que é essa energia da vontade, do querer, do vou concluir, de meu, agora está mais difícil, mas agora que eu vou tentar mais, que é essa energia que você traz a sua mente, quanto mais você souber direcioná-la para as coisas certas, mais fácil vai ficar. Então, quando a gente vai nesse lado do controle, se furar o pneu da bike, o que eu vou fazer? Tem algumas instruções, né, no próprio videozinho, né? E tem coisas que vocês não têm que fazer. Então, eu preciso me preparar, me planejar para isso também. E esse planejamento, ele também pode entrar nessa preparação que vocês fizeram do hoje até lá. E, na outra parte da folha, no momento da prova, né? Se isso acontecer, qual vai ser o pensamento automaticamente na sequência que eu vou criar para isso? Faz parte, vamos em frente, por exemplo. Esse faz parte é uma coisa que eu aprendi muito. Eu sou muito planejada com as minhas coisas. E quando as coisas não vão como eu planejo, eu meio que fico assim, na verdade eu fazia isso era mais um pouco mais antigamente até eu aprender isso. Mas eu sempre me planejava muito para as coisas e quando as coisas não aconteciam desse jeito que eu planejei, eu ficava muito frustrada, a ponto de tudo que foi bom, então se daquela coisa que eu fiz, 10% dos 100%, 90 foi bom e 10 foi ruim, eu me apegava muito aos 10 e não aos 90. Só que eu comecei a colocar essa frase faz parte. Como? Isso pode acontecer, faz parte do processo, continua o processo. Não, eu não posso parar porque aquilo me impactou. E aí eu fui criando esse hábito de colocar a frase faz parte como um mantra, como ela disse, para quando acontecer um percalço eu continuar. Então hoje eu já consigo lidar com os imprevistos que acontecem. Então eu planejo isso. Putz, mas mudou para lá, tudo bem, faz parte, continua, segue o fluxo, continua seguindo o fluxo. Então você também pode ter mantras favoráveis para esses percalços. Só que os mantras talvez seja aquela coisa mais rápida, porque como você precisa virar a chave rápido, tem que ser uma coisa mais rápida. Diferente do nosso mantra, que é vou ficar pensando na música durante a prova, ou vou ficar repetindo tal coisa para mim, a virada de chave tem que ser isso. Que, se der uma coisa fora daquilo que eu planejei, qual vai ser a ação automaticamente que eu vou precisar tomar? Prossigo, continuo. O juiz falou alguma coisa, não vou entrar no conflito com o juiz porque eu vou gastar minha energia. Então, o que eu vou pensar? Ok, faz parte. Ou uma frase ou uma ação ou pode até ser uma ação, tem uma pessoa que contou para mim que ela fez isso, achei bem interessante, que ela falou assim, que na hora ela faz esse movimento assim, tipo, vira a chave, mudou, né? Então, são também recursos emocionais que a gente também planeja antes, para na hora que acontecer aquilo, eu só agir, não ter tempo para pensar, não dá tempo para pensar numa prova dessas. É tudo muito rápido e dinâmico, então tem que ser coisas já preparadas. Então, quando eu me planejo mentalmente para aquilo que pode vir a acontecer, na hora eu só vou tentar fazer essa virada de chave de alguma forma. Ficou claro ou ficou confuso? Ficou claro.
Como a gente está quase acabando o nosso tempo, eu não quero deixar de fazer esse último exercício com vocês, que é um exercício meio que de mentalização. Como vocês são vários em contextos diferentes, eu vou fazer uma mentalização de uma forma um pouco mais macro, vamos dizer assim. E aí, o que que vocês podem fazer? Seguir esse mesmo caminho dessa mentalização, incluindo essas coisas que vocês colocaram, que vocês escreveram no papel de vocês. Então, por exemplo, a mentalização, eu vou focar lá no objetivo. Então, cada um pôs o seu objetivo. E de hoje até o objetivo, cada um vai ter X demandas para fazer. Tem um que tem, sei lá, 5 coisas, tem um que tem 10. Então, eu não vou falar, faça as suas X coisas. Eu vou falar, faça as coisas e cada um vai colocando aí dentro do seu da sua quantidade de atividades, demandas e coisas que se propôs a fazer dentro dessa mentalização. Pode ser? Então, eu vou fazer o seguinte: vou pedir para vocês, se der tempo de responder, para conseguir dormir melhor na véspera da prova. Eu respondo. Eu vou responder agora. Coisas importantes para dormir, tentar dormir bem antes da prova. É um pouco da tal higiene do sono, algumas coisas que a gente tem que se observar para dormir bem. Primeiro, o espaço, o lugar que eu vou dormir tem que ser um lugar com uma luminosidade mais para escura, para o corpo perceber que é hora de dormir. A temperatura do lugar que eu vou dormir tem que ser uma temperatura agradável, para não ficar nem com muito frio e aquilo me incomodar, nem com muito calor. Coisas legais que você pode fazer antes de dormir. Sempre tomar um banho, e uma coisa que eu gosto muito de sugerir é tomar um banho, se você tiver uma luz de uma janela, tomar banho no escuro, só com a luz da janela, deixar a água cair, ficar um pouco, sentir o banho. Não é aquela coisa de entrar no banho, tô lá tomando banho, mas estou pensando o que eu tenho que fazer, não tenho que fazer. Como eu já me planejei toda, eu vou curtir o banho, eu vou deixar a água cair no corpo, eu vou sentir a água, eu vou, né, relaxando. Isso vai deixando o seu corpo acalmar. E se vocês quiserem, pode tomar banho ouvindo uma música que te traga uma paz, uma tranquilidade. É importante que cada um tenha mais ou menos uma ideia de qual é o tempo que precisa para ficar descansado. Tem gente que 8 horas acorda novo, tem gente que são 6 horas, tem gente que são 10 horas. Então, eu vou tentar me organizar dentro do meu planejamento para que, se eu tenho que acordar às 4, qual vai ser o horário que eu vou dormir para garantir que eu durma essas X horas. E vá para o quarto quando você estiver com sono. Não vá para o quarto assistir TV ou ficar mexendo em alguma coisa, ou principalmente ficar mexendo no celular, porque senão aquilo vai te pilhar. Se você vai para o quarto, fica deitado, tentando dormir, passa meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, você não dorme, aquilo vai te pilhando, vai te acelerando, vai te estressando. E aí eu vou recomendar um videozinho. Eu vou colocar o nome aqui no final porque eu vou procurar. Mas é um videozinho que é um vídeo que tem na Netflix, que ele fala de dormir bem. E é uma técnicazinha de meditação. Os vídeos têm em média 20 a 25 minutos. Aí ele explica um pouquinho da meditação e nos minutos finais ele faz a meditação. Eu recomendei isso para algumas pessoas, inclusive eu assisti, e eu não consegui assistir até o final porque eu sempre dormia antes. Então, se for para assistir uma coisa, eu vou sugerir assistir isso, que é um videozinho que tem uma parte que é de meditação e tem uma parte que é de como dormir melhor. Aí são vários temas sobre dormir. Aí cada um assiste o que faz mais sentido com o seu tema. Mas pode ser uma técnica interessante para vocês sentirem esse descanso. Evita na Tudo bem? noite da prova, do sábado para o domingo, ficar no celular, porque aí você só vai ver gente, né, que vai fazer a prova também, blá, 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 aí você vai ficando mais pilhado, mais pilhado, mais pilhado. Desliga o Exatamente. celular. É. Sábado deu 8 horas da noite, esquece o celular. Eu sempre faço isso, porque senão você fica só falando com pessoas que vão fazer a prova, vendo gente que vai fazer a prova, aí você começa a ficar mais nervoso. Não vai buscar coisa sobre a prova, isso vai deixar você nervoso, né? Então, se for para ficar com o celular, abre-se Netflix no celular, põe o Netflix no computador, não sei o quê, e assiste esse vídeo, nem que você durma com o computador do lado, mas ele ajuda a dormir, ele é próprio para ajudar, para fazer dormir. E procurem dormir bem de sexta para sábado, que aí a ansiedade é menor, né? Procurem fazer uma boa noite de sono de sexta para sábado, né? Que aí vocês tendem a dormir melhor, assim, realmente profundo. Tudo bem, Leandra? Aproveitando o sono, tem problema de sede com sono, mas de sono no dia anterior, pelo menos as provas acontecem com acordada de hora em hora. Maratona da assiste, eu não dormi 2 horas. Vamos tentar fazer o exercício, Thiago, e eu
tenta ver se essas dicas que eu dei anteriormente te ajudam e eu vou passar esse videozinho para você assistir, porque ele ajuda bastante. E aí, assim, eu tô tentando, como são muitas pessoas com perfis diferentes, eu tô tentando falar umas coisas mais macros, né? Mas aí a gente seria legal ver cada caso, caso a caso, o tempo que você precisa para dormir, as horas de sono que você sente melhor, o que você faz ao longo do dia para que quando você chegar no horário de dormir você esteja verdadeiramente cansado. Às vezes, se você tira um cochilo à tarde, que seja pouco, aquilo te prejudica à noite. Então, tudo isso faz parte, né? E aí a gente vai usando essas técnicas. Então, a meditação, de você colocar um fone de ouvido e ficar ouvindo alguns vídeos que tem no YouTube para dormir, para acalmar, isso também ajuda. Eu vou passar esse, mas tem outros também que vocês podem achar, e tem até aplicativos muito específicos que é para ajudar nessa questão do sono também. Vou fazer exercício então, e aí depois vocês veem se tem alguma outra dúvida antes que acabe o tempo. Vamos lá, eu vou pedir para vocês deixarem os pés sobre o piso, o chão, o carpete separados, não deixem eles cruzados, deixem eles separados. Senta na cadeira de uma forma que você esteja confortável, deixa as suas mãos apoiadas na cadeira, também não deixa elas cruzadas. E sente que seu corpo está relaxado, seus ombros estão relaxados. Eu vou fazer um exercício, considerando esse exercício da hora que vocês estão acordando para ir para a prova, tá? Então, daí para frente a gente vai fazer esse exercício. Quem quiser fechar os olhos, ajuda a se conectar melhor e tenta só ouvir a voz e ir fazendo, se percebendo. Então, primeiro faz uma respiração bem profunda pelo seu nariz, colocando coragem, confiança, foco, força, vitalidade, energia. Solta pela boca. Respira de novo pelo nariz bem profundo. Solta pela boca. E se conecte com você. Mentalize o momento que você está agora acordando para ir para a prova. Perceba que você está descansado, porque realmente você se preparou para estar bem. Então, se conecte com você com energia, descansado, talvez levemente ansioso, mas sob controle, mas uma ansiedade boa para fazer um desafio, porque você tem um objetivo claro e você se preparou muito para que isso acontecesse. É nisso que você vai se concentrar. Você está pegando as suas coisas, que já estavam previamente organizadas, isso te traz bastante calma, bastante paz, e você vai em direção à prova, do meio de transporte que for melhor para você, e enquanto você vai se lembrando da sua preparação mental, que é a respiração, e aí você respira profundo pelo seu nariz, solta pela boca e percebe que você tem o controle do seu corpo e você falar para você mesmo: eu tenho o controle do meu corpo, porque eu me preparei para este momento. Então eu tenho o controle do que está acontecendo do meu corpo. E você vai só pensando coisas boas, coisas positivas, pensando eu vou fazer a prova até o final, vai ser muito bom, eu vou aproveitar cada oportunidade, o que acontecer faz parte do processo, eu vou crescer e vou aprender, e vai ser um momento muito especial, coisas boas vão acontecer, e tudo mais que você ouviu ou está passando na sua mente, você vai pensando até que você chega no local da prova. Chegando nesse local, pensa uma coisa extremamente importante. Eu estou pronto para este momento. Estou pronto porque eu me preparei física e mentalmente para este momento. Você chega no seu local, vai organizando as suas coisas, se conectando com você mesmo, se conectando com o seu corpo e vai mandando mensagem para o seu corpo. Nós nos preparamos juntos para esse momento. Eu e o meu corpo nos preparamos juntos. Eu estou pronto para nadar, para correr, para pedalar. Eu estou pronto para esse desafio. Com muita coragem, com muita calma, tranquilidade, persistente,
com todos os recursos bons que eu tenho dentro de mim, e o que vier, que for vindo na sua mente de recursos bons, deixa vir e vai só somando a todos os recursos que eu estou trazendo. Alegria, felicidade por estar cumprindo isso, porque chegou o dia, e vai colocando isso dentro da sua mente, do seu corpo, e cada vez que sua mente vai pensando nisso, ela vai mandando mensagem para todas as células do seu corpo, vai chegando no seu ombro, jogando para os seus braços, até sair pelas mãos, jogando no seu corpo, na região peitoral, na região do abdômen, que é a região que a gente abre o peito para os desafios, vai descendo nos pés, nas pernas, até chegar nos pés, e você vai se lembrando o quanto cada parte do seu corpo te ajudou, está com você, junto com você para fazer essa prova. E aí você agradece. Agradeço ao meu corpo, agradeço as minhas pernas, aos meus pés, agradeço os meus braços, as minhas mãos, agradeço cada órgão, cada célula, cada nervo, cada músculo, agradeço a minha saúde, agradeço o meu corpo relaxado para se preparou para este momento. E agora é o momento que eu vou curtir esta prova, curtir muito cada momento, cada fase. E aí você entra na sua primeira prova, que é a natação, que é a água. Sente a temperatura da água como agradável. Essa água está agradável e eu vou nadar, e eu vou aproveitar, e eu vou curtir, e eu me preparei. E a cada braço que você vira, a cada respiração, vai sentindo que você está fazendo o seu melhor. E vai dizendo para você: nós, minha mente e o meu corpo, estamos fazendo o nosso melhor. E faremos isso até o final da prova. E essa energia vai me acompanhar até o final da prova. E vai passando, passando, e você vai curtindo, aproveitando tanto esse momento, que quando você se dá conta, acabou essa primeira prova e você está indo para a segunda prova, tendo cumprido, porque você se preparou para isso acontecer. E aí você vai se preparar para andar de bike, que é outra prova, que você sente o vento no rosto e pedala e sente essa brisa gostosa, e você reforça para você as suas emoções, os seus recursos emocionais, os seus sentimentos de força, de coragem, de persistência, de garra, de vontade de fazer o seu melhor, e você diz: nós, minha mente e o meu corpo, vamos fazer essa prova até o final, curtindo cada etapa, cada momento, cada vento, me desafiando e sabendo que eu sou capaz, porque eu me preparei para estar aqui e por isso eu estou aqui. E vai curtindo cada momento desse pedalar, traz aquela música bacana que você gosta de ouvir e vai sentindo a emoção tomando conta de você, de alegria, de felicidade, de confiança e sentindo-se super bem, porque você se preparou para isso. E quando você se dá conta, essa prova também já acabou e você já está quase indo para a sua última prova, que é a corrida. E você se preparou tão bem mentalmente, fisicamente, que o seu corpo está dizendo: eu consigo terminar essa prova, sim, e nós vamos terminar. E a sua mente somente confirma com o seu corpo: nós vamos até o final, porque até aqui a gente fez muito bem. A gente se preparou para isso. E você vai correr e sentir também aquele vento, e vai sentindo o seu corpo se movimentando, e a sua mente vai conversando com o seu corpo e dizendo: vamos juntos até o final. Nós temos competência para isso, porque nós nos preparamos, nos organizamos, nos planejamos e treinamos para que isso acontecesse. E vai sentindo essa alegria que você tem de fazer isso, disso acontecer. E quando você se dá conta, essa etapa também já está chegando no fim e você concluiu a sua prova com muito sucesso, com muito êxito. E aí você vai lembrar do seu grande objetivo e de tudo que você queria sentir, que estava lá escrito, e se dá conta que você está conseguindo sentir tudo aquilo, que você vai ter a sua torcida e eles vão falar para você aquilo que você queria ouvir, sentindo tudo que você tem para sentir. Orgulho, alegria, felicidade, dever cumprido. Vai sentindo isso dentro de você e essa alegria ela vai enchendo sua mente, vai descendo por todo o seu corpo
e uma sensação muito prazerosa de ter conseguido fazer a meta que você se colocou. E neste momento você vai agradecer. Agradeça à sua mente, ao seu consciente e ao seu inconsciente. Diga obrigado, meu consciente, meu inconsciente e todas as partes do meu corpo, por me permitir viver isso e ter sido um momento tão especial para mim. Respira bem profundo pelo seu nariz e solta pela boca aquela sensação de cumpri o meu dever e estou muito satisfeita por isso. Deixa essa sensação tomar conta de você de uma forma muito grande, muito prazerosa, muito gostosa. E só se conectar com esse momento especial que você está vivendo. Respira mais uma vez pelo nariz profundamente, solta pela boca. E vai tentando se reconectar com você, mexendo suas mãos, mexendo seus pés. Mexe o pescoço de um lado para o outro, para trás, para frente. Vai se dando conta desse momento e se dando conta de como sua mente te ajudou a vencer e a cumprir essa etapa importante na sua vida. Vai voltando devagarzinho. Espreguiça bem gostoso, daquela espreguiçada bem gostosa de quem acabou de acordar. Mexe os braços para trás ou para cima, que você se sentir mais confortável. Pessoal, tudo bem? Thelminha, turma, querem escrever, querem perguntar? Realmente eu tentei fazer uma coisa bem prática e objetiva dentro do tempo que a gente tinha. Eu espero ter conseguido contribuir um pouquinho com vocês. Isso tudo que eu trouxe, eu acho que é muita informação para pouco tempo. Mas se a gente lembrar das técnicas, né? Se a gente lembrar da respiração, do planejamento até o dia, do planejamento pós e de trazer essas âncoras positivas, esses mantras e essas músicas, são recursos que acho que são bastante importantes para esse momento. Muito bom, obrigada, Diara. Imagina, eu que agradeço. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Aproveita. Tranquilo? Sim, perguntas? Só Claro, agradecer mesmo, muito obrigada, ajudou bastante, viu? ah, que bom, Fernanda. Sim, vou colocar em prática nesses próximos dias Tá bom, e se vai dar vocês tudo certo. com certeza. Se vocês acharem legal, troquem depois uma ideia com a Thelma, de o que foi mais, o que ajudou, o que não ajudou, o que facilitou e tal, e daí, conforme for, a gente pode até refazer alguma coisa, fazer um novo bate-papo, um outro momento, com mais calma também, né? Mas são, como eu disse, são muitas coisas que dá para fazer, mas o tempo é curto, então eu tentei fazer uma coisa bem prática que vocês podem usar em outras situações também. Foi Obrigada ótimo. pelas perguntas, pelas participações de vocês. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada. Obrigada, Diara. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Boa prova Obrigada, para viu? vocês, tá? Obrigada. Descansem. Obrigada. Tchau, Obrigada. Tchau, boa tchau, noite. pessoal. Tchau, Boa obrigado. noite. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Descansem hoje. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Chegou bem na hora. Bonitinho. É macho ou fêmea?